Eu vou compartilhar aqui a minha tela para eu mostrar para você o que a gente fez lá, tá? Qual seria o meu código e a minha senha para eu entrar aqui? Que aqui para o Cesite é super, né? E a senha é CE13. E aí, para esse aí? Para eu ir lá para Álvares Machado. É professor 13, né? Não, é super também. Uhum. Aí tem MA13. É que eu mandei pelo WhatsApp. Super MA13. E a senha 13. Não, é super o código. E a senha é MA13. Ah, a senha que muda, desculpa. Isso. Deixa eu só, primeiro aqui eu visualizar Álvares Machado. Aqui, deixa eu puxar aqui. Tá, joia. Para ir lá para Machado. Isso, tá bem lá no finalzinho da lista. Aqui, Machado. Estou encontrando aqui já. Uhum. Porque na verdade eu vou precisar printar telas, né? Para colocar na metodologia ali, que eu já estou fazendo a metodologia. Tá ótimo. Acessando. Muito bem, já estou aqui em Machado, né? Joia. Bom, você consegue ver a minha tela aí no Zoom? Só um instante, deixa eu dividir aqui, Uhum. estender a minha tela. Ótimo. Sim, prossiga. Tá aqui. Só para a gente ter uma noção do que a gente está fazendo, né? Primeiro, Uhum. aqui nós temos as tabelas onde nós cadastramos os alunos, Certo. né? Nós temos aqui muitos alunos aqui cadastrados, são 2.400 alunos da cidade inteira, mas eu posso filtrar aqui, por exemplo, pela escola, que no caso é Não esqueça de gravar esse nosso vídeo para depois eu está ter sendo acesso gravado, também. está sendo Ok. gravado, tá? Então aqui, Álvares Machado, eu colocando o filtro, vou selecionar o filtro que é Álvares Machado Certo. e vou buscar de novo. São 504 alunos, certo? Isso aqui na escola de Álvares Machado. Esses são os alunos que estão tendo acesso ao sistema que nós estamos utilizando lá, né? Da escola de Álvares Machado, que estão mais trabalhando mais, né? Vamos dizer assim. Aqui, então, eu Certo. cadastrei todos os alunos, né? Nós Certo. pegamos uma... Inclusive, aí eu posso até puxar pelo arquivozinho Excel, só renomeando os campos da tabela, né? Eu Sim, já fiz isso, quando eles vêm muito, em questão de segundos está todo mundo registrado. exatamente. Foi exatamente assim que nós fizemos. Nós pegamos Eu uma já fiz. tabela Uhum. e inserimos essa tabela aí Na na instituição, na instituição. escola. Exatamente, na Certo. escola aí. Então, estamos com eles todos aqui armazenados. Então, aqui tem um código. Esse código é um RA, né? Que é o registro do aluno, Sim. para todos eles. Inclusive, no código, a gente sempre salienta para os alunos que o último número é o dígito, tem que colocar o dígito também. Tem aluno que Uhum. esquece, né? Sim. Tem alguns que, por exemplo, aqui, ó, tem X, olha, é o Xzinho aqui também. Sim. Tá todo bonitinho aqui, tem que ter, tem que ter. Bom, esse aqui é dos alunos.
Nós cadastramos também a série, no caso aqui é do 1º ao 9º ano, Certo, dá para ver aí. né? Temos Uhum. as classes, classe também, que vai do 1º ao 9º ano, mas de A, B, C e D, né? 1º ano, Uhum. 2º ano, e assim por Certo. diante, até o 9º ano. Eita, é muita gente. É um bocadinho de gente, né? Por isso que aqui no aluno, vou voltar aqui só para a gente Uhum. verificar, vou pegar de Álvares Machado de novo, tem aqui, ó, série e a classe. Uhum. O 8º Certo. A, 9º A, 7º D, 6º B, então Uhum. tem os aluninhos aqui. E aqui é porque ele vai em ordem alfabética, né? Então, ele mostra aqui. Sim. Eu poderia ordenar pela classe aqui, por exemplo. Aí vem do 1º ano, todos os alunos do 1º ano, A, B, C e D. E vai até Sim, o sim. final, né? Final. Certo. As escolas aqui, no caso, nós cadastramos todas as escolas de Álvares Machado. Então, tem o AMF Álvares Machado, tem o governador Franco Montoro. É essa que eu vou trabalhar. Só a É nessa IMF daqui. Arvoredo Machado. É. Exatamente. Nessa primeira aqui que você vai utilizar agora, a princípio, né? Todos eles aqui Sim. para você trabalhar com o seu mestrado aí. Então, ela aqui, mas só para você ver, tem todos aqui. Tem uma que nós colocamos aqui, professores de Álvares Machado. Nós inserimos os professores para eles fazerem testes, né? Sim. Então, para ele ver se a aula dele está correta, se tem algum problema, ele faz o teste através aqui, porque ele entra como aluno aqui nessa instituição. E o teste da Caltech, que sou eu, o Celso, a Pâmela, o Uhum. Pedro. Então, nós temos aqui essa Essa instituiçãozinha, ou esse grupo aqui, né, para fazer teste. para fazermos os testes. Isso. E a questão de professores também, aqui no caso da instituição, nós colocamos alguns deles aqui, né? O Celso me falou que nem todos estavam aí. Nem todos estão, não. São alguns deles somente, né? Bom, isso são os cursos. Aí nós criamos os projetos no Visual Class FXNE e publicamos ele aqui. Vou mostrar para você Certo. quantos projetos nós temos publicados aqui já no Ver Alterar Projetos. Deixa eu ver aqui. Vou pegar aqui somente o da instituição. Esses são os projetos que nós temos de Álvares Machado. Olha a quantidade de projetos aqui, ó. Bastante Uhum. coisa. E nós temos toda uma dinâmica de códigos. Nós temos toda uma dinâmica de código. MAC, né? Pode ver aqui, nós temos MAC de Machado. Arte de artes, né? Do projeto de artes. D, Sim. porque é uma avaliação diagnóstica. 6 para o 6º ano. Então, 6, aí tem 8, tem 9, tem 7, e assim por diante. Uhum. 01 é a primeira prova que foi aplicada para essa turma do 6º ano. De Certo. artes, foi a primeira prova aplicada para essa turma. G. G, porque a EMF de Álvares Machado é conhecido como grupo. Uhum. Então, a gente colocou um G aí para indicar que é do grupo. Tem o M de Mário Covas, tem o F de Franco Montoro, e assim por diante, né? Esse de artes, vamos pegar mais um aqui só para a gente entender. Olha só que interessante. Deixa eu só achar um aqui. De ciências, por exemplo. Olha só, de ciências para o 8º ano. Ciências para o 8º ano, nós temos duas professoras. Olha só. Uma professora que dá aula só para o 8º A e uma professora que dá aula para o 8º B, C e D. Uhum. Então, se você observar, nós temos aqui, ó, Maxi 8. Ou isso aqui, Maxi 8, 0, underline 02G, 8º A. Aí nós temos aqui, Maxi 8, underline 02G2. G2, por que G2? Porque é para professora número 2, é para a segunda professora. Então, nós temos professores diferentes. Então, nós colocamos esse número aqui, à direita do G, para mostrar que ele é um número diferente. Ele é um professor diferente.
No caso aí onde você está clicando, seria o mesmo professor, que é 202, o 2 não é o 02, né? É o Não, é 2. esse 2 aqui, do final. Sim, entendi. O 2 do final. Embora seja 2, mas é outro professor. O primeiro é o 02. Exatamente, que é o professor do oitavo A. Então, é o G, que não tem o sufixo aqui, né? O 2. E Uhum. o G2 já tem, que é do B, C e D. Então, às vezes, pode aparecer um 02, um 2 aqui na frente, Entendi. Uhum. indicando que ele é de outra turma ou de outra classe, né? Vamos dizer assim. E sempre a gente coloca lá o MAC e uma abreviatura Disciplina. da disciplina. Então, MAC EDF, Educação Física. Certo. Nono ano, Nono ano, 02 é a professor. segunda aula, Uhum. e G. Por quê? Porque do nono ano só tem um professor, não tem dois professores. Uhum. Apesar que tem uma aula diferente, que está BC, ABC, mas é o mesmo professor. Então, por isso que a gente não colocou um sufixo aqui, não. Certo. Ele é o mesmo professor, então não teria um segundo, não. Tudo Seria bem? a série que mudou aí, né? O primeiro ano, o segundo ano, né? É aqui, na verdade, a série é esse número, esse primeiro número aqui, né? EDF 9 é para o nono ano. EDF O que mudou aí é que é outra aula, outra né? aula. 01 é uma aula, 02 é outra Isso, aula. isso. Olha lá, Certo. 01 aqui do nono é uma avaliação diagnóstica, 02 é Aventuras da É a aventura da Natureza, natureza. E assim por diante. e assim por diante. Então, é Tá sempre dando porque trabalhão. esse. Na verdade, a gente criou Uma dinâmica, uma né? dinâmica de códigos para que a gente não coloque o mesmo código, repita códigos que ele não vai Para deixar, na outra aula, verdade, né? Para aulas diferentes. para aulas diferentes. Então, a gente tem que É melhor. colocar um código diferente. Certo. Colocou um código diferente, aí nós temos aí não tem erro, né? Aí a gente vai conseguir criar aí os nossos códigos, as nossas aulas, sem correr o Uhum. risco de colocar um código diferente, um código igual para uma aula diferente. Então vai ser Entendi. dessa forma que a gente cria aí, dessa forma que a gente trabalha. E essa codificação, nós temos aqui, ó. Não é nessa, tutorial. Tá lá no. Sim, eu já li o tutorial. Estão no tutoriais. Ah, você viu lá então, né? Vi. Eu já tinha lido o Celso tinha enviado, né? Uhum. Eu já dei uma lida no material. Inclusive, ele vai ser até anexo do meu trabalho, né? Ah, maravilha. Então você já viu lá. Então nós Já. temos lá no curso ali Por a, que essa codificação? o porquê dessa codificação, exatamente. Certo. Tudo bem? Tudo bem. Tranquilo, né? Falei pro Sim, Celso. eu tô Ah, acostumado a trabalhar com isso já, né? Então, foi o que eu na falei pro. verdade, eu só queria mais era acesso, né? Para eu Aham. de ir lá printar uma tela do que eu estou explicando na metodologia, por exemplo, quando eu estiver falando da plataforma, eu printo a tela da plataforma em Machado, né? Uhum. Porque É, porque. senão corro o risco de printar a tela do CESIT, que até hoje os trabalhos foram do CESIT. É Quando eu porque estiver não. explicando sobre esse tutorial que vocês fizeram, aí eu venho aqui printar esta tela, por exemplo, que ela está caracterizando as aulas pela série e o assunto. Então, era questão de acesso mesmo, porque trabalhar com a plataforma a gente já faz muito isso aqui, né? Já, que foi exatamente o que eu falei pro Celso. Eu falei, pro Luiz Sérgio eu dar a explicadinha pincelada como a gente está usando lá no, em Álvares Machado, Álvares vai ser muito Machado, fácil. Porque eu vou explicar verdade. só o que ele não conhece, que é, por exemplo, a nomenclatura, mas mesmo que você já teve acesso, já sabe mais ou menos como é que Uhum. funciona, né? Sim, Algumas coisinhas diferentes, né? Que, por exemplo, nós criamos aqui tudo em curso. Então, sim. se eu ver aqui e alterar aqui, Também estou todo acostumado a criar curso, né? também Como está eu sou acostumado, professor. exatamente. Então, para todos os alunos, nós criamos os cursos. E na Sim, maioria dos cursos, deixa eu colocar aqui, na maioria dos cursos ele vai ter só a atividade do Visual Class. A maioria tem atividade do Visual Class só. foi feito aqui mesmo, na É isso. plataforma? Não, foi feito no Visual Class mesmo, no Visual Class FXNE, Ah, tá. Tudo tá? bem. Foi Não feito no Visual preciso Class citar FXNE. isso. Ele tem Uhum.
o assessor de criação, né? Eu Mas vi. no caso aqui Só não para foi. avaliação, né? Só para avaliação. Só para Tipo avaliação. Prova Brasil, essas coisas. Isso, você não Eu consegue vi criar essa. uma aula assim, mais, vamos dizer assim, É, elaborada. o que eu posso criar aqui é colocar um texto PDF, um pequeno vídeo, essa que você fez no Visual Class. Uhum, A página HTML é uma página que eu quero que o aluno veja um complemento. O exatamente. envio de arquivo é um arquivo que eu envio para o aluno, para ele depois retornar esse arquivo para mim com alguma lição, alguma coisa que eu estou pedindo, Uhum, né? exatamente. O receber arquivo é do aluno lá, para receber o arquivo. Eu posso fazer um Exato. fórum, posso fazer uma enquete para saber o que eles estão gostando aqui, né? E posso fazer Isso. um chat. Isso aí eu conheço também, que eu já fiz de curso. Sim. Isso aqui você Aqui. já conhece tudo mesmo. Já. O que que a gente fez aqui Fez diferente, né? é só para você ter Abre uma. essa aula do Visual Class para eu dar uma olhada. Vamos ver aqui como Isso. aluno. Vamos ver qual é o assunto aí. Vamos lá, Arts. arte, avaliação. É uma avaliação diagnóstica, na Uma verdade, avaliação né? diagnóstica, exatamente. Vai ter uma Uhum. imagem aqui, aí o aluno vai clicar na resposta correta aqui E prosseguir, né? e prosseguir. Uhum. Mesma coisa aqui, ó. Vai ter, observe, taraná, ele vai, clica, vai para a próxima. Tudo bem? Então ele vai Tudo bem. clicando. Aqui, essa aulinha aqui é uma aula que só tem teste de vestibular. Só teste de vestibular nessa daqui. Mas nós temos aulas que tem Uhum. preenchimento de lacunas, tem aulas com dissertativas. Aí o detalhe da dissertativa, você sabe que o professor depois lá na frente tem que corrigir, tudo bem? Certo, tudo bem. Isso também você já tá craque também nessa parte. Uhum. Algumas aulas nós utilizamos o vídeo, né, onde o aluno vai baixar o vídeo aqui no computador dele, Sim, mas a maioria das aulas nós usamos páginas HTML. Como nós certo. estamos trabalhando no ensino offline, então o ideal é que o aluno baixe o vídeo. Isso seria o ideal se a gente tivesse vamos dizer assim, uma qualidade maior dos produtos que nós trabalhamos, que nós temos aqui no Brasil, na verdade, né? Então, o ideal seria o aluno ter um celular, ou dispositivo que fosse acessar com pelo menos 128 gigas, né? Mas a Uhum. maioria, se você pegar, a maioria vai ter 32 gigas, quando tem um celular razoável. Certo. Então, é difícil a gente colocar para baixar tudo. Se o aluno pegar e colocar aqui para baixar tudo, se a gente colocar vídeos para ele baixar, Vai demorar um pouco, né? vai encher também o celular dele, né? Também. Se já for compartilhado com outro, aí fica difícil. Exatamente. Porque às vezes o celular. Às vezes não, né? Muitas vezes o celular é utilizado Mais por de uma pessoa em mais de uma casa, né? pessoa, o pai, a mãe e o menino, né? Certo. Então a gente tem que diminuir Limitar, isso. né? Diminuir. Limitar essa quantidade de arquivos aí, Exatamente. em virtude da largura de banda e do próprio HD ali do celular, né? A capacidade que ele tem ainda para armazenar arquivos. Exato. Porque se a gente colocar tudo aí, o aluno, o celular, o dispositivo dele não vai aguentar, então com pouquíssimo tempo ele pode abrir o Não bico ter lá, vamos mais dizer assim, não ter espaço. mais espaço, e o aluno não vai conseguir colocar mais as informações que ele necessita. Apesar de que no offline, não sei se você já usou ele, depois que o aluno fez a aula, ele pode ir lá e apagar a aula, né? Sim. Então não tem Uhum. ele não precisa ficar com, Com o com arquivo. o arquivo lá no celular dele. Ele pode apagar essa aula, então sobraria novamente espaço, né? E Certo. o próprio dispositivo, não, desculpe, o próprio aplicativo, ele mostra para o aluno quando tem ou quando não tem espaço, né? Ele avisa para ele, ó, abaixo de 500 MB ele já começa a reclamar, fala, ó, não dá para colocar mais informações. Certo. E o que a Pedindo para o gente faz aluno. então, quando a gente precisa, que o aluno precisa colocar um vídeo, alguma coisa assim? A gente geralmente fala para o professor colocar uma página HTML. E o Sim. professor, quando tem um vídeo, ele pode, por exemplo, publicar no YouTube
Uhum. Publicou E no passa o YouTube link. e passa o link. Passa o link aqui. Exatamente. Aí o Certo. aluno acessa lá o videozinho pelo YouTube. Então funciona dessa forma também. A gente até prefere, né? Porque aí não dá muito tráfego de banda no servidor, porque aí é o servidor do próprio YouTube, que é um servidor muito maior, né? Muito mais potente, vamos Sim, dizer assim, do que a gente tem. Então não teria problema com isso daí, certo? tranquilo. E o celular, Certo. o celular lá da pessoa não iria encher. O enviar arquivo, geralmente a gente, para o aluno, enviar o arquivo, né? E o receber arquivo, que é interessante que a gente está usando legal e com uma certa frequência para o aluno, para o professor mandar para ele, por exemplo, um PDF, né? Com a Sim. informação que o aluno precisa. Um PDF com a aula, com o assunto que ele vai trabalhar naquela aula lá, né? Uhum. Então a gente faz várias vezes dessa forma. Já fizemos muitas vezes. E os alunos baixam esse PDF e leem. Tem Uhum. professor que gosta de usar, por exemplo, o texto, né? Colocar Sim, a informação no próprio texto aqui. Mas aí em PDF. eu não sei se é muito legal. Eu prefiro o PDF. Eu prefiro o PDF. Uhum. Porque o Se texto, o não, aluno. copia e cola aí, né? Não copia e cola. Mas o texto é Uhum. assim: para o aluno ver, ele tem que estar com a aula fechada. Então, ele abriu o texto, ele não está com a aula aberta. Mas se ele tiver um PDF, na hora que ele clica no PDF, ele vai falar para ele abrir com um Adobe. aplicativo, né? Com Adobe, por exemplo, um aplicativo lá. Tem vários Uhum. aplicativos que a gente pode utilizar. E ele abrindo com o aplicativo, ele pode ir alternando entre a aula e o PDF. Então, às vezes, ele tem uma Entendi. dúvida na aula, ele volta para o Uhum. PDF, né? Porque Você está ficando um professor já de ensino fundamental. Rapaz, a gente tem que aprender alguma coisa, né? O ano passado eu fiz, na verdade, foi basicamente só eu, né? Em Uhum. Manacapuru, com os alunos do nono ano. Certo, Aí eu estou aproveitando a experiência que eu tive lá em Manacapuru, trazendo aqui para Alves Machado. A gente certo. começou meio devagar, só que em Alves Machado a gente tem um pouquinho mais de dificuldade, vamos dizer assim, porque, por incrível que pareça, os professores aqui são menos abertos à tecnologia. Você acredita Esse é nisso? um problema. Acredito. Uhum. Só que nós estamos num caminho sem volta. Completamente. É o que a gente estava Mudou, né? conversando Mudou. hoje. Esse caminho sem volta. A questão do home office, a questão do ensino online, eu acho que não volta mais 100% para a escola, não. Eu E acho as também não. empresas também, tem muitas empresas. Eu tenho uma amiga minha que ela é corretora de seguros, inclusive ela faz o seguro do meu carro. Ela Uhum. já fechou a empresa física dela. Ela tinha um predinho onde ela alugava lá uma sala para ela receber os clientes. Mas agora nessa pandemia, ela viu que ela consegue fazer tudo e de uma maneira até melhor online. Uhum. Então eu Eu creio que estou não vai passando voltar. aula na aula na UEA online, nós estamos proibidos de atender aluno presencial, salvo em situações muito restritas, com todos os cuidados. Pois A gente tem que é, se explicar muito bem para o comitê da virose para poder fazer com que isso aconteça. Então, hoje eu não tenho aula, amanhã eu tenho empreendedorismo informático ali do meu quarto, via Meet. pois é, eu acho extremamente interessante. Por exemplo, a escola da minha filha já está voltando parcial, né? Então Sim. eles estão dividindo turma para os alunos poderem ir para a escola. E eles mandaram uma enquete, né? Antes de montar as turmas, quais pais iam Perguntando. mandar os filhos. Sim. E eu já coloquei que não vou mandar minha filha para a escola. Ainda. Ainda não. Só quando, Ainda não. quando tiver tudo bonitinho, tudo arrumadinho, Pois é, isso certinho. não é para já, né? Não, isso aí não vai ser nem Isso para não é esse para ano. já. Não vai não. Não vai Não ser tem nem para esse ano, condições, não. Não tem. Não tem que ter a tem. infraestrutura. Tem que ter infraestrutura. Fazer como a UFAM. Eu ouvi dizer que a UFAM, eu li alguma coisa que a UFAM tinha gasto 1.200.000 reais no campus, que é enorme, o Celso já teve lá em Manaus, é uma cidade, né? Tem um campus Uhum. de universidade. Colocando letreiros, colocando álcool gel por todo canto e tal. Eu digo, mas isso, quem garante que isso resolve o problema? E quando o aluno sair daí, pegar o ônibus, entrar no ônibus, ou o É, ônibus que ele vem, isso aí não exato. resolve esse problema. Não, Aí, é um para você paliativo ver, muito fraco. para você ver como é algo que ainda vai levar tempo para
Vai levar Está tempo. totalmente adequado. Vai levar, eu acho que vai levar muito tempo. E isso eu estou falando numa escola particular, né? Que a minha filha estuda no Uhum. ângulo. Eu assisti uma palestra aqui do Sindicato EA, né, em que uma educadora renomada, né, outra hora eu mando o vídeo para você dar uma olhada, ela diz assim que é algo para 10 anos, para ficar 100% mesmo, novamente, né, Rapaz, ela e um virologista ali dizendo que a coisa em 10 anos você dá, consegue dá até medo, né? controlar tudo, porque é muito bagunçado, é tudo muito ainda É. Além de incerto, então, bagunçado, é novo, né? novo, um universo de incertezas, né? O mundo não estava preparado para uma coisa tão É, séria que é uma pandemia. que é uma pandemia, né? E agora nós temos fatores de riscos agravantes, na verdade, muito maiores do que as pandemias que nós já sofremos anteriormente. Porque Uhum. anteriormente, para você ir de um país para o outro, era difícil. De um continente para o outro era quase impossível. Você levava meses, você entrava num navio para chegar. Agora está tudo conectado. Agora você vai em horas. Você muda de continente É, em horas. em horas. Aí como é que vai fazer? A transmissão é muito maior, muito mais rápida, Sim. Então vamos né? usando nossa tecnologia. Nós Vamos usando estamos a no nossa caminho certo. tecnologia. Então aqui, acho que basicamente é isso aí que eu tinha que mostrar para você, né? Sim, Aí eu depende do conheço que o já isso aí, que professor eu fiz o curso com o Celso aqui. Né? já e você manja, né? Você E, já. inclusive, eu fiz aqui para os alunos cursinhos aqui para eles, valendo uma nota extra lá no AVA UEA. Né? Oh, maravilha, Então, eu maravilha. usei aqui o curso, né? Eu fiz o curso do Uhum. curso com o Celso e depois já fui aplicando, ano Que passado. joia, que joia. Maravilha. Não é à toa que você é Então, tricampeão do professor multimídia. pois é, né? Pois é. Essa parte aqui eu já conheço bem. Já Ótimo. fiz, inclusive. Seria mais uma explicaçãozinha, né, que a gente coloca. Ah, e só para comentar, se você observar, nós colocamos aqui tanto no código do projeto quanto no código do curso a matéria, no caso aqui artes, poderia ser português, matemática, ciências, história e assim por diante. A Sim, série e o número desse sim. curso. É o curso 1, é o curso 2, e aqui teria o assunto. Nesse caso aqui é uma avaliação Um diagnóstica, diagnóstico. Entendi. né? Uhum. Se fosse, por exemplo, História do Brasil, então, ao invés de avaliação diagnóstica, estaria História do Brasil. Pode ver que aqui nós temos uma Certo. de recuperação, Uhum. olha aqui, energia elétrica, energia, fontes de energia, assim por diante, né? Tem vários tipos Sim, dela. certo. Ó, a importância dos mapas, e assim por diante. Então, vamos ter aqui N assuntos aqui que a gente colocou no E a título. avaliação diagnóstica é uma avaliação, né? De um determinado conteúdo, né? Que já foi Isso. passado. Nesse caso, essa avaliação diagnóstica foi a primeira que nós fizemos. Foi no começo do Para ano. testar, né? Para Para testar tudo. testar o quão suficiente foi as aulas do ano passado, que não foram Ah, nada sim. suficientes, É né? verdade. Foi muito ruim. Foi muito ruim, exatamente isso. Foi muito ruim, quase que zero de Fracassou, aproveitamento. né? É terrível. Quase que fracassou de uma vez. É, a gente não tem, principalmente na escola pública, a gente não tem preparação para isso, não. Escola Não. particular já está ruim, mas escola pública, meu Deus, muito difícil. Bom, então aqui nós temos a questão das aulas, né? E nós temos É, também aqui, no caso depois, que a gente faz a questão como que eu vou dizer, os relatórios. sim. Que é isso Tá? que é interessante. Que é o Né? interessante. E o relatório nós passamos para os professores, pedimos para os professores fazerem, usarem alguns tipos de relatório. Relatório por curso, Sim, que onde o afinal aluno... são os cursos que estão lá. Né? Isso. Aí aqui vai ser por curso mesmo, onde nós selecionamos aqui. Vamos pegar um aqui Vou pegar de artes mesmo. De artes. Aqui eu filtrando aqui, ele vai mostrar tudo para mim. Vamos pegar do sexto ano aqui. Avaliação diagnóstica de artes. Eu clicando aqui, ele vai mostrar para mim todos os alunos que fizeram essa avaliação diagnóstica de arte. Certo. A nota de cada um, Isso. pronto, né? E aqui, ó, como eu não fiz filtro nenhum,
Tem o meu, tem o do Pedro, que trabalha aqui com a gente. Tudo que tiver em letra minúscula aqui são os bicos, vamos dizer assim. Certo. Todo mundo que não fez. Então, aqui nós fizemos 44 alunos do 6º ano que fizeram avaliação diagnóstica. Que eu posso vir aqui e filtrar, por exemplo, por escola. Vamos pegar aqui Álvares Machado. Vou clicar lá de novo, avaliação diagnóstica. Cliquei na avaliação diagnóstica. Agora não vieram mais os alunos que não pertenciam a Álvares Machado. Então, nós temos aqui, na verdade, um total de 41 alunos, ou seja, eram 44, né? 3 alunos que foram tirados dessa lista porque não pertenciam aqui ao Álvares Machado, que seria nós que fizemos como teste, né? Certo. Esse é o do curso. E depois a gente coloca também para o professor, a gente pede para que ele realize o desempenho para o projeto. Aí aqui ele vai ter... No curso, lá ele envolve algumas aulas, né? Alguns objetos. Por exemplo, se o aluno precisa enviar um arquivo para o professor vai ter que corrigir aquele arquivo. Certo. Então, o curso tem a nota da aula e a nota do arquivo. Você tem que fazer um trabalho que ele vai ter que enviar. A mesma coisa, vai ter a nota do trabalho e a nota da aula, do Visual Class. E aqui, deixa eu só colocar também a escola, Álvares Machado. E vou pegar o de artes aqui e vou printar ele aqui na tela para gente. E essa daqui é de projetos, ou seja, é só a provinha do Visual Class. Nesse caso aqui, vem só a provinha do Visual Class. Então, muda alguma nota aqui, dependendo do que o aluno fez lá. Tudo bem? Tudo bem. Aí vem a média do projeto, o pessoal não foi tão ruim, né? 62,59. É uma nota razoável. Não tem alunos muito bons, né? Aluno com 90. Tem aqui com... Tem um 100% aqui. Isso, a 100%, a Eloá. Já são alunos bons. Alunos já são um pouco piores, né? O Cauã. O Cauã não dá nem para saber o que ele fez, né? Porque o código dele aqui deu 0 no tempo de tentativas, né? 0 tentativas. Não entendi. Ele abriu e não fez, né? Provavelmente. Abriu e não... Fechou. Abriu e fechou e salvou. Exatamente. Então, de projetos, aí, se o professor quiser verificar o que cada aluno fez, então ele vem no detalhado. Artes. Aí ele seleciona o detalhado e ele vai mostrar aqui o que cada aluno fez. A Ana Júlia, né? As questões que ela acertou, questões que ela errou. E aqui ainda tem o descritor, né? Da BNCC. Então, cada um deles vai ter o que o aluno fez aqui, como ele foi. E o que é que casa com esse descritor aí lá na BNCC? Não entendi. Exemplo, se eu quiser localizar, por exemplo, esse primeiro aí, ele também está com esse código lá na BNCC? Também está com esse código na BNCC. Tudo é bem. ensino fundamental para o 5º ano de artes e é o descritor 1. Desculpa, descritor 1. Isso. Aqui, para o 8º ano, ensino fundamental, 8º ano de artes, é o descritor 13. 13. Tá, eles estão enumerados lá. Entendi. Exatamente. Estão enumerados. Saquei a parada. Né? Rapaz, aí ficou assim, muito interessante, né, na BNCC. Mas ficou muito mais difícil. Por que eu falo que ficou muito mais difícil? Porque agora, antes tinha uma meia dúzia, vamos dizer assim, de descritores. Agora são centenas deles. Então, ficou... Tem que estar procurando. Exatamente, ficou bem mais completo. Ficou para todas as matérias. Antes era português e matemática somente. Aí tem todas as matérias e um monte de informação. Entendi. Então, aí o professor agora ele tem que manjar para fazer, viu? Porque se ele não manjar ali e for bem atencioso, não encontra e vai fazer muita coisa errada. Né? É verdade. E faz muita coisa errada, porque tem um monte de coisas diferentes que dá para fazer ali. É muito legal.
Ficou muito bom, né? Muito bom. Aí, isso aqui é o detalhado, né? Então, vou voltar aqui. E um outro que os professores gostam também é um consolidado por exercício aqui, ó. Certo. No consolidado por exercício, aí eu vou procurar aqui de arte de novo. Vamos colocar lá a Escola de Álvares Machado. Vou pegar o 01 aqui. Aí ele vai mostrar quanto foi de acerto por cada questão. A questão número 1 foi 73,17% de alunos que acertaram. A questão número 4, 95,12%. Ou seja, 39 alunos acertaram e 2 erraram. Isso foi uma questão que todo mundo entendeu bem aqui. Todo mundo foi bem. Mas já a questão, por exemplo, número 2, foi mal. Porque 26% é basicamente o chute, né? Porque as questões são 4 alternativas. São 4 alternativas. Se o aluno só chutar, ele já vai ter chance de acertar 25%. Né? Então, basicamente, foi só como que eu digo? Um chute. Certo. Então, eles foram muito mal aqui, nessa questão aqui. Tudo bem? Tudo E essa bem. parte aqui ainda eu posso pegar ela em gráfico, né? Que é aquela parte que a gente fez no simulado do Enem, que fica azul e vermelho aqui, né? Isso, É exatamente essa essa. mesmo. Aí aqui Essa é interessante para mostrar aí no mestrado. fica claro, né? Isso aqui fica É bem claro claro. para o professor. Então, ele pode pegar aqui, por exemplo, aí ele pode verificar aqui na questão número 2, que ó, 30 alunos erraram. Ou seja, foi muito ruim. E aí ele pode revisar conteúdo. Aqui tá 11, mas... Ah, 11 não, alunos é isso mesmo, é acertaram. 41, É isso 41, mesmo que é isso estava mesmo. lá. É que são 41 alunos. Eu estou pensando em outra coisa aqui, eu estava pensando que já tinha os alunos de fora aqui, mas não tem não. São 11 mesmo. E nós temos aqui a questão 10 também, né? Questão 10 Também também foi mal. problemática. Exato. Foi mal. A questão 4 foi muito bem, né? Aí as outras foram razoavelmente bem, né? Porque a maioria Sim. acertou, uma minoria que errou. Então aqui ficou bom. E tem Certo. um relatório aqui que é muito interessante, aí o professor analisar as respostas por exercício. Esse aqui vem os descritores. Então aqui, vamos selecionar aqui pela escola, MF Alves Machado, vou pegar aqui de artes, e aqui na configuração eu quero detalhado aqui na configuração. Eu vou pegar aqui essa avaliação diagnóstica, que foi o que a gente fez ali. Para que serve esse detalhado? Detalhado é interessante, ó. Ele vai mostrar aqui o projeto, né, o código do projeto, o enunciado, que é a questão 01, e o descritivo. Observe a obra de arte e assinale a técnica correta. E o assunto, ou seja, o descritor aqui do BNCC. Então, o professor pode saber aqui, ó, qual o total de alunos acertou naquele descritor. E se tivesse a explicação, por que o aluno clicou no iluminismo? Por que o aluno clicou no vitral? Por que clicou no colorido? Por que no janela? Então, teria explicação. E o professor, ou qualquer pessoa que fosse abrir esse relatório, entenderia, porque a maioria acertou, no caso que é vitral, mas teve um número bom em iluminismo, teve um número bom em janela. E nessa daqui, que foi... que bastante alunos erraram, né? Que é a questão número 2. Olha lá, 25% clicou em estabelecimento. Era uma fachada de um estabelecimento, mas o principal que você teria que mostrar lá é que foi uma fachada, e não um estabelecimento, e não uma frente. É Certo. questão da arte, né? É questão da arte aqui. Então, os alunos interpretaram que era um estabelecimento. Então, pode ser o quê? Que os alunos não saibam o que significa a palavra fachada, De repente. né? É Então, se verdade. tivesse uma explicação aqui do porquê cada uma dessas alternativas, dessas respostas aqui, o professor iria entender porque a maioria errou.
né? Assim por diante. Então, na azulzinha, porque é a resposta que foi acertada, Uhum. e as que estão em preto significa que foram erradas. Foi bastante coisa errada aqui, né? Essa aqui foi bastante acertada, e assim por diante. Os únicos dois que erraram aqui ficaram na primeira questão aqui, nas demais ninguém colocou a resposta, né? Certo. Tudo bem? Então, esse aqui Tudo eu achei bem. interessante, esse relatório aqui. Que ele vai mostrar como o aluno acertou, o porquê que ele acertou, por que ele errou, Certo. cada uma das questões. Certo? Certo. Tranquilo. Sim. Tem algum ponto que você queira perguntar, alguma coisa que você mesmo tem alguma dúvida, algo assim? Olha, a pergunta seria, né, qual a tecnologia que está por trás do offline, né? Que o aplicativo era online, né? Uhum. E agora ele está funcionando offline, né? Talvez eu tenha que na A hora, un... mas isso aí não é aqui, né? Isso aqui eu posso perguntar do Celso também, né? Tá, não, mas eu posso te responder também. Mas, sim. A única diferença que nós temos do online para o offline O é que que foi a que fez partir, ele ficar offline, né? exatamente, a partir do momento que o aluno seleciona o arquivo, o aplicativo ele faz o download das informações. Ele baixa as provas, ele baixa os arquivos, por exemplo, o PDF ele já baixa. Se tiver um vídeo, ele já baixa o vídeo. E a partir do momento que ele baixou tudo no celular dele, ele não tem mais a necessidade de se conectar à internet. O Porque já sistema está. entende isso, né? Exatamente, o sistema já vai O entender sistema porque já entende. está Tudo embutido no, nele, já está tudo nele. dentro dele. Aí ele entende que não é mais necessário. A conexão É, com a muito internet. bom. É, que era essa a minha dúvida, né? Uhum. Com relação aqui à plataforma, os relatórios, só se surgir mesmo alguma dúvida mais para frente, mas nós estamos acostumados aqui Uhum. a manusear os relatórios e explicar que a minha ideia é justamente essa que você está mostrando aqui. Digamos que eu estou falando do relatório consolidado por exercício. Aí eu falo da teoria dele, né? E depois eu printo algumas telas explicando mais detalhadamente ele. Isso fica bem, Legal. bem claro para quem está lendo o trabalho, né? Claro. E se você Então, tiver alguma dúvida de qualquer informação que sim, seja, você vai entrar em aí é contato só. comigo. Certo, Aí eu mostro para você, eu tiro as suas dúvidas no que for possível, né? sim. Aqui está 100% já entendido, né? E só é comigo agora, Ah, sim. colocá-la na minha metodologia. Porque como aqui o Enem era nosso, então a todo momento eu ia lá printar uma tela que a Flaviane pedia, né? Alguma Uhum. coisa assim, eu disse, eu tenho que ter acesso a Álvares Machado, senão eu não vou ficar aperreando eles para estar printando tela para mim. Eu Ah, mesmo sim. uso um mecanismozinho de print de tela aqui, né? E é Né, muito prático, muito rápido. e às vezes surge numa hora que a gente pode não estar online, né? É De o repente você está disponível, fazendo no né? final de semana ou fazendo à noite, um horário que a gente Exatamente. não tem ninguém disponível, vai ficar difícil, né? Fica difícil. Aí você vai ter que Então, esperar até a gente chegar para você fazer. a minha ideia era justamente mais eu ter acesso aqui onde você está, que daí eu me viro. Uhum. Daí eu não tenho, assim, aparentemente, não vejo nada, porque eu fiz o curso, né? A opção cursos, que não existia ali, né? E Sim. ano passado eu utilizei, depois chamei os relatórios, né? E printava essas telas para os alunos. Ah, que ótimo. Então, na verdade, eu já sabia, né? Que foi um dos comentários que eu fiz com o Celso. Você já manja da plataforma, você já manja do Certo. uso. O que eu precisava era esse acesso a Álvares Machado para Uhum. olhar e ver aqui, com relação a essa nomenclatura, foi bem esclarecido, né? Dos Sim, cursos, essa dinâmica para que eu não venha repetir um curso numa aula diferente, redundância de código, né? Aí exato. complica. A aula anterior vai embora e fica a nova com o mesmo código. Então, bem pensado essa parte de dividir, codificar bem cada aula, assim, cada um e cada um. O Sim. restante a gente conhece bem já esse terreno aqui. Beleza. Era isso, Reginaldo, Não, certo? tá maravilhoso, Sérgio. Aí, se tiver qualquer Qualquer dúvida, coisa, sim. você sabe onde me encontrar.
Certo, aí você só manda o link, né, desta nossa conversa aqui para que eu guarde ali que todos os vídeos que fazem parte aí do projeto de mestrado, eu guardo ali para ir lá, de repente surge uma dúvida, alguma coisa, eu vou lá e clico que elas são as minhas referências também. Ok? Tá bom, vou preparar o vídeo aqui e já envio para você. Era isso. Eu fico muito grato, muito agradecido, desejando uma semana produtiva para você, sua equipe aí, todo o Celso, pessoal de Álvares Machado também. E nós estamos por aqui. Ok, muito obrigado a vocês também. Bom Tá? trabalho aí. Precisando, estamos por aqui também. Ok. Vou à inteira Então, disposição. ok, muito grato. Então, um abraço, Um abraço. tudo de bom, uma boa tarde. Uma ótima tarde a vocês também.